Agora nós vamos conversar com o governador de São Paulo, o governador João Dória, que atendeu a um pedido feito aqui na bancada do 360 para conversar com a gente rapidamente, repercutindo. Nós estamos fazendo um esforço aqui para ouvir os principais envolvidos na polêmica da semana, na polêmica que pode se estender bastante, a mudança no critério de divulgação dos dados da Covid-19. Vou passar a palavra para o meu novo colega de bancada, mas queria fazer aqui o registro, o agradecimento pelo atendimento pronto ao jornalismo da CNN. Informação em primeiro lugar. Obrigada, governador. Seja bem-vindo, Rafa. É isso aí. Eu aproveito para agradecer também ao governador de São Paulo, João Dória, e complementar a pergunta da Dani, que acho que é o principal assunto deste momento, né, governador? Como é que o senhor viu a tentativa no final de semana do governo federal de alterar a forma de divulgação, de contagem dos números pela morte da Covid-19 e, ao mesmo tempo, uma reação muito forte, né, do Congresso Nacional? A gente acabou de divulgar aqui um tweet do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, já tinha ocorrido do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, dos secretários estaduais de saúde, João Gabardo, que agora é o responsável pelo Centro de Contingenciamento, de Controle da Covid-19 aqui em São Paulo. Ou seja, a sociedade reagiu quase que imediatamente a essa tentativa de alteração na forma de divulgação dos dados pelo governo federal, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Rafael Colombo. Boa tarde, Daniela. Primeiro, parabéns a você, Rafael, que chega. O primeiro programa na CNN. Tenho certeza do sucesso do 360 graus com vocês dois juntos. É um prazer estar aqui com vocês. E a informação é gravíssimo erro, um erro desnecessário, um grave equívoco. A reação da sociedade civil, da sociedade médica, da sociedade política, do legislativo e do judiciário foi total. Enfim, conseguiram unanimidade de contrariedade a esta equivocada decisão. E, ao mesmo tempo, Rafael, inútil, porque nós temos o Conselho dos Secretários de Saúde do país, do qual fazem parte todos os secretários de saúde do Distrito Federal e dos estados brasileiros, e as informações podem ser consolidadas por este conselho e oferecidos à população, aos meios de comunicação, diariamente. Quem fornece os dados para o Ministério da Saúde são as secretarias de saúde estaduais, e todas elas têm feito isso regularmente, dentro do horário, com a mesma precisão que faziam no tempo do ministro Luiz Henrique Mandetta, e continuarão a fazê-lo. Portanto, uma medida equivocada. Faltou um pouco de raciocínio, um pouco de discernimento e, eu diria, muita responsabilidade do governo federal. Um erro, um equívoco. Eu acrescentaria, além das observações que você fez, Rafael, que a mídia internacional também, já tendo notícia desta manifestação ou desta decisão do governo federal, já se posicionou também, inclusive a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, é o tipo do erro 100%, ou seja, erraram na mosca. Governador, eu gostaria de ouvir o senhor. O presidente da República citou diretamente os governadores ao responder a críticas por conta do avanço da Covid-19 aqui no Brasil. Eu vou ler aqui o que foi exatamente que ele disse e gostaria de saber se o senhor pode responder. Lembro à nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento do comércio e quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Bem, Daniela, obviamente os governadores que estão seguindo a linha correta, estão promovendo isolamento social em todos os estados brasileiros, em maior ou menor grau, mas todos os governos estão fazendo isso, ou seja, estão seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, como fazemos aqui em São Paulo também. O presidente da República faz exatamente o oposto. Ele desrespeita a orientação da Organização Mundial de Saúde, desrespeita o isolamento social, desrespeita o uso básico de uma máscara, nem sequer para ter o cuidado de usar máscara quando sai da sua residência ou sai do Palácio do Planalto, promove aglomerações, fala contra o isolamento, cria conflitos, infelizmente, com os governadores de estado, recomenda abertamente o uso da cloroquina como se isso fosse uma aspirina para ser comprada e consumida numa farmácia. Ou seja, a responsabilidade dessa circunstância de conflito e de dualidade de informações se deve muito ao equívoco, ao erro do presidente Jair Bolsonaro, que coloca uma condicionante ideológica
eu diria até partidária, num tema onde não deveria haver ideologia, nem partidarismo, e muito menos política. É um tema da ciência. Proteger a vida das pessoas é uma responsabilidade de todos. Política não é importante nesse momento. O importante é a saúde, a ciência, para proteger a vida dos brasileiros e orientá-los corretamente. E ele não vai conseguir lançar agora aos governadores uma responsabilidade que é dele. Aquilo que cabe aos governadores, os governadores do Brasil estão fazendo, e estão fazendo majoritariamente de forma correta, promovendo o isolamento social, estimulando o uso de máscaras, determinando o distanciamento social e com apoio também de prefeitos, dando a orientação correta à população. Governador, o empresário Carlos Wieser havia feito no passado, recente, em redes sociais, uma série de elogios ao senhor. Inclusive na forma como o Estado de São Paulo estava combatendo a pandemia de Covid-19. Eis que ele recebe um convite para assumir uma secretaria no Ministério da Saúde, aceita, não houve nomeação, mas volta atrás, acho que 24 horas depois, né, Dani? Talvez nem isso, um pouco mais, um pouco menos. Dizendo que estados e municípios estavam inflando o número de mortos por Covid-19, gente que morria por outras causas quaisquer, para receber mais dinheiro do governo federal. Como é que o senhor viu essa confusão toda em tão pouco tempo? E o senhor já teve notícia de que isso possa eventualmente estar acontecendo em algum lugar, governador? Algum colega, algum prefeito dizendo que alguém morreu vítima de ataque cardíaco, por exemplo, e no atestado de óbito colocam Covid-19 para o governador se beneficiar financeiramente disso? Evidentemente, Rafael, que isso não há nem nos estados, nem nos municípios. Houve aí um grave equívoco do Carlos Wieser Martins, mas eu queria fazer aqui uma ressalva. Eu conheço o Carlos Wieser há 35 anos, é uma pessoa de bem, sempre foi ao longo da sua existência um empresário bem-sucedido, um empreendedor, um homem dedicado à família, ao trabalho, às boas causas. Ele representa uma igreja importante, que é dos Mormons, sempre teve uma atitude muito solidária. Enfim, aceitou um convite que não deveria aceitar, aliás, já manifestou que declinou desse convite, o que eu acho pessoalmente que ele faz muito bem. Não tem nenhuma necessidade de se envolver num tema dessa ordem, dessa natureza, e eu espero que ele mantenha essa posição de ficar fora desse assunto e cuidar daquilo que ele sabe fazer muito bem ao longo da sua existência, ser solidário. Ele ajudou, inclusive, muito lá em Roraima, recentemente, numa ação solidária àqueles que foram hostilizados pelo governo venezuelano, contribuiu para o abrigamento dessas pessoas. Ele deve ficar longe do governo Bolsonaro, cuidar dos seus negócios, da sua empresa, da sua família, daquilo que ele sabe fazer muito bem. Agora, governador, a impressão que eu tenho, e aí eu gostaria de trazer esse assunto aqui para o senhor, primeiro, acenando com uma eventual necessidade de recontagem de mortos por superdimensionamento. E aí eu também acho importante a gente esclarecer que, na verdade, os recursos têm a ver com casos, né, e não com óbitos. A contabilização dos recursos, porque até a métrica utilizada pelo Wieser foi equivocada. Mas primeiro essa sinalização de que pode estar havendo aí os números podem estar sendo superestimados de óbitos. Depois uma mudança na contagem. E aí o Ministério da Saúde lança 2 dados diferentes no mesmo domingo, e 2 dados muito diferentes. A minha pergunta é: o senhor não vê o risco da construção de uma narrativa de que as informações prestadas pelos estados, por exemplo, não são confiáveis, uma vez que o próprio, um dos representantes aí do ministro da Saúde, breve, já saiu, mas acenou com isso. E aí, como vai haver essa divisão, aparentemente, o Ministério da Saúde acena com um tipo de contabilidade e os estados assumem a divulgação dos dados de sua Secretaria de Saúde, não pode haver um questionamento ainda maior a respeito do trabalho dos estados, dos governadores? Daniela, boa pergunta. Creio que não. Desde o início da pandemia, em 26 de fevereiro, foram os governos estaduais que adotaram as medidas de isolamento, as medidas de orientação à população, as medidas de equipar os hospitais municipais e estaduais para o combate ao coronavírus. E todos os estados, de maneira geral, cumpriram e vêm cumprindo bem este papel. Quem estabeleceu a comunicação errática, ideológica, partidarizando o tema e cometendo graves equívocos, infelizmente, foi o presidente da República.
eu volto a mencionar, todos os estados possuem dados atualizados diariamente e dados que podem ser consolidados por qualquer outro organismo, pelo próprio Conselho Nacional de Secretários de Saúde, cujo presidente é o secretário de Saúde do Estado do Pará, o Dr. Beltrame. Aliás, um bom secretário e tem conduzido muito bem o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Portanto, volto a repetir, uma medida inócua do Ministério da Saúde, pois as informações corretas são dispostas pelos estados e não pelo governo federal. Eu espero, sinceramente, Dani, como a minha posição não é quanto pior, melhor, ainda mais num tema de saúde, que o Ministério da Saúde volte atrás e tenha consciência de que o que estava sendo feito na gestão do ministro Mandetta, na gestão do ministro Taixe e até o início da gestão do atual ministro interino, Eduardo Pazuello, era a forma correta, não há razão para mudar. Aliás, o João Gabardo, que hoje é o coordenador executivo do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo e até há pouco tempo era o secretário-geral do Ministério da Saúde na gestão Luiz Henrique Mandetta, já mencionou isso aqui, inclusive, numa entrevista à CNN. Os dados disponíveis são dados corretos dos estados. Portanto, eu espero, sinceramente, pelo bem do país e pelo bem da população, que o Ministério da Saúde volte atrás e utilize a consolidação e as informações dos dados na forma correta e que o Ministério obedeça à ciência e à saúde, não as determinações equivocadas ideológicas do chamado gabinete do ódio, que acha que com manipulação de informações vai enganar a população brasileira, vai enganar a opinião pública do país e a opinião pública internacional, ao contrário. Vai fragilizar ainda mais a posição do presidente Jair Bolsonaro, fragilizar, inclusive, de forma legal, constitucional, com altíssimo risco ao presidente. Ou seja, é um conjunto de erros tão graves que não merece ser continuado. É preciso revisar, dar um passo atrás e manter aquilo que estava sendo feito até pouco tempo, até quinta-feira da semana passada. Governador, para encerrar da minha parte, eu sei que o tempo está apertado, eu só queria saber se o senhor pode adiantar alguma coisa sobre o que vai acontecer com São Paulo, que é o epicentro da doença ainda no Brasil, ao longo dessa próxima semana. Vai ser possível flexibilizar alguma coisa em algumas regiões do estado, na capital? Que horizonte o senhor vê para o estado de São Paulo daqui até o final da semana? Rafael, fazendo aqui uma brincadeira. Se você não fizesse essa pergunta, eu ia estranhar, não era o Rafael Colombo aqui na CNN ao lado da Daniela Lima. Nós vamos ter uma coletiva nesta quarta-feira, prova de bom jornalismo e qualidade. Não custa tentar, né? De informação, é seu dever, assim como o da Daniela. Na próxima quarta-feira teremos uma longa coletiva de imprensa, quarta-feira dessa semana, a propósito daquilo que representa a nova etapa desta quarentena. Lembrando que nós estamos em quarentena em São Paulo, a quarentena obedecendo o Plano São Paulo, mas é quarentena. A recomendação primordial está escrita aqui, é que as pessoas fiquem em casa, se mantenham em casa, se tiverem que sair por necessidade absoluta, que usem máscara e obedeçam o distanciamento social. Como é uma reunião longa e precisa para explicar corretamente, eu prefiro, Rafael, sem que você fique aborrecido, que essa informação seja dada de forma completa aos assinantes da CNN. Aliás, quem tem feito a cobertura aqui, você conhece bem. Chama-se Marcela Raal, que é a sua esposa. Há pouco eu vi a entrada dela aqui, bem-humorada, feliz com a sua participação aqui. É uma coincidência feliz, dois brilhantes jornalistas numa mesma emissora. Vou pedir para ela ficar bem atenta aí, a Marcela vai poder informar aos assinantes da CNN de forma precisa as novas etapas. E você lembrou bem, a atual etapa da quarentena vai até o dia 15 de junho. Teremos uma nova etapa que será definida o que vai acontecer e como no Plano São Paulo. E tudo isso vamos apresentar nesta quarta-feira. E por que nesta quarta-feira? Com esta antecedência, Daniela e Rafael, para dar previsibilidade, para poder orientar as pessoas, orientar prefeitos, prefeitas, empresários e a opinião pública e os jornalistas também, dos procedimentos que São Paulo vem adotando. Aliás, sempre dentro, Daniela, da transparência, total transparência, todas as medidas, todas as iniciativas ligadas ao combate ao coronavírus. E vamos seguir, Rafael, dentro desta linha.
Governador, desde já agradeço, reforçando que o senhor fez uma concessão, abriu um espaço, porque a gente fez esse pedido para que o senhor falasse aqui. Então, sim, vou cumprir o combinado, era uma janelinha muito curta de tempo que o senhor tinha, mas apenas para reforçar, governador, está todo mundo muito preocupado com o sobe e desce dos números, a amplitude da crise política, sanitária, econômica, para reforçar. Se o senhor disse a última vez que esteve aqui no CNN 360 que vai haver um monitoramento permanente da evolução dos números em São Paulo e que, se houver crescimento do número de mortes ou de casos, pode reavaliar a flexibilização. Gostaria de entender aqui se isso está mantido e se essa reavaliação já começou a ser feita nos locais onde já tem aí alguma mudança, como a capital. Daniela, nenhum problema em responder essa pergunta, ao contrário, dentro do processo de transparência. Nós aumentamos muito o número de leitos com UTI aqui em todo o estado de São Paulo. A região metropolitana, capital de São Paulo, litoral e interior. Eu mesmo postei nas minhas redes a entrega ontem, domingo, de mais 720 novos respiradores que já estão sendo distribuídos para hospitais municipais e estaduais de São Paulo. Até o final deste mês, ou seja, até 30 de junho, serão 2.000 novos respiradores, ou seja, mais 2.000 leitos de UTI equipados para o atendimento exclusivo às pessoas infectadas em estado grave com o coronavírus. E nós baixamos, como você sabe, eu tenho até os dados aqui, a ocupação de leitos no estado de São Paulo hoje é de 67,5% e na capital 75,5%. Você e o Rafael vão se lembrar, e também os assinantes, que há 10 dias nós estávamos com índices superiores a 90%. Baixamos exatamente porque equipamos os hospitais e porque também estamos tendo um controle melhor. Estamos chegando no chamado platô desta incidência de infecções e de óbitos também. Aqui em São Paulo, Daniela e Rafael, e os assinantes da CNN que nos acompanham neste momento, nós não temos nenhum colapso, não tivemos, não temos e não teremos na saúde pública. Por quê? Porque nós seguimos a orientação da ciência, Daniela. Temos um comitê composto por 18 cientistas, médicos, especialistas, epidemiologistas, infectologistas, que, sob o comando do Dr. Carlos Carvalho e o acompanhamento direto do Dr. Davi Wipp, e agora com a chegada do João Gabardo como coordenador executivo, eles nos orientam corretamente a prevenir, evitar o colapso, orientar corretamente todo o sistema de saúde no estado de São Paulo e orientar também as ações do governo. Por isso que aqui quem determina o que nós vamos fazer é a saúde, é a ciência, não é a política e muito menos pressão. Certo. Governador de São Paulo, João Dória, muito obrigado pela entrevista aqui ao CNN 360 e nós voltamos a conversar em breve, hein? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Daniela. Mais uma vez, sucesso. Bem-vindo à CNN, Rafael Colombo. Tenho certeza que com 360 graus vocês continuarão dando um show de informação e de notícias. Muito obrigado.